noite, tudo bem com vocês, queridos? Espero que sim, meu desejo é que vocês estejam todos com saúde, com alegria no coração e com desejo muito grande de estudar novamente nessa noite, dando continuidade ao nosso curso Aprendizes do Evangelho, que está chegando ao final, mas ainda falta um estudo muito importante dentro dessa trajetória toda que nós temos visto, e dando continuidade ao estudo do Evangelho, em que nós na última aula falamos sobre os Atos dos Apóstolos, nós vamos encerrar esta parte estudando o Apocalipse de João. Então nós faremos o estudo do Apocalipse na visão espírita, porque a visão espírita nos traz uma amplitude de conhecimento, de embasamento, de uma visão muito ampla, que nos possibilita compreender a mensagem trazida dentro desse livro e nos possibilita abrir as nossas perspectivas e identificar dentro da história da humanidade aquilo que esse livro já nos trouxe e aquilo que está por vir. Então, hoje nós vamos falar sobre o Apocalipse de João. E para que nós possamos falar sobre esse livro, a primeira mensagem que nós precisamos ter em mente é que o livro Apocalipse ele foi escrito para que as profecias contidas nele não aconteçam, ou pelo menos nem todas aconteçam. Porque quando a gente for estudando, vocês vão ver que tem muitas das coisas que já aconteceram, tem outras que ainda estão por acontecer, mas na realidade o livro Apocalipse, trazido por João, ele foi um alerta, uma preparação, um aviso para que a humanidade trilhasse um caminho com mais consciência, trilhasse o caminho com mais discernimento, com um uso mais adequado do seu livre-arbítrio, para que determinados fatos, determinadas passagens pudessem ser subtraídas da nossa realidade, das nossas necessidades de aprendizado, que a gente pudesse caminhar mais suavemente nesse aprendizado. Então a gente vai ver como é que tudo isso se desenrolou, mas a verdade é essa, que as profecias contidas, trazidas por João nesse livro, elas não eram necessárias de acontecerem ou não são necessárias de acontecerem na sua íntegra, mas sim alertas para que a humanidade pudesse passar por essa fase de transição planetária de uma maneira mais suave, mais equilibrada. Quando a gente pega para estudar o Apocalipse, a gente pode estudar sob aspectos diferentes da temporalidade. Então, o que a gente vê? A gente vê que dentro do livro Apocalipse tem coisas que a gente vai perceber que elas são pontuais. Dá para nós pontuarmos dentro da história determinados acontecimentos e, ao mesmo tempo, essas informações, elas, embora tenham sido pontuais, elas também têm uma extensão, uma amplitude, vamos dizer assim, entre aspas, atemporais, quer dizer, não necessariamente para determinada época da trajetória, mas num conteúdo de uma expansão maior de tempo. Aos pouquinhos, conforme a gente for estudando, todo mundo vai compreender melhor o que eu estou falando. Então, vamos lá? Para nós começarmos esse estudo, eu queria propor uma reflexão inicial. Porque quando a gente fala de Apocalipse, a gente fala de uma revelação espiritual. E fala de uma preparação de todos nós para a humanidade futura. E a nossa reflexão inicial é: como está essa nossa preparação? O que nós temos feito? O que é necessário? Então, para a gente começar, eu gostaria de colocar uma música que em português chama-se A Paz, foi gravada pelo grupo Roupa Nova, mas originalmente é do Michael Jackson, E ela traz uma reflexão muito importante que eu acho que condiz com tudo aquilo que a gente vai estudar, então eu vou colocar para nós ouvirmos. É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças.
A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor. Para os nossos filhos e para os filhos de nossos filhos. Pense bem. Deve haver um lugar dentro do seu coração onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm. A lição pro futuro vem da alma e do coração, é buscar a paz, não olhar pra trás. Com amor, se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Inteira feliz. A terra inteira feliz. Inteiras felizes. E é assim, né, que a gente quer fazer, que a Terra fique inteira feliz com o progresso da humanidade, com a nossa renovação íntima e com a nossa renovação planetária. Então,
Após essa reflexão tão importante sobre qual é o futuro que nós estamos preparando, e esse futuro está estreitamente relacionado ao íntimo de cada um, né? Porque cada um de nós compõe essa grande teia que tece toda a estrutura deste planeta, de toda a humanidade e de todo o universo. Então, essa reflexão importante de qual está sendo a nossa contribuição para esse futuro. O que nós estamos fazendo para que essas profecias que não precisavam se cumprir e não precisam se cumprir de maneira assim tão categórica, realmente possam não acontecer. E nós vamos então ao estudo do livro de João, Apocalipse, compreendendo, em primeiro lugar, o que significa a palavra Apocalipse. Nós já tínhamos conversado isso em outras aulas e nós já vimos, já faz um tempo que eu falei para vocês, que a palavra, o termo Apocalipse, significa revelação. Então, nós temos aí, o termo Apocalipse é formado por dois vocábulos gregos. Nós temos o verbo kalipto, que significa cobrir, envolver, ocultar, por véu em, e temos a preposição apo, que aqui tem a ideia de afastamento. Então, afastar o véu, assim, Apocalipse significa remover o véu, revelar, descobrir algo, trazer algo colocar algo a ser descoberto. Então, a palavra Apocalipse, ela está estreitamente relacionada à revelação. Então, o Apocalipse é um livro que nos traz a revelação, uma revelação que veio em forma de uma profecia, como nos afirma o próprio João, no próprio livro Apocalipse, veio em forma de profecias e de maneira alegórica nos foi trazido, nos foi colocado para que nós tivéssemos esse alerta tão necessário. Então, o Apocalipse de João, ele foi escrito, como nós já sabemos, pelo médium, porque foi através da mediunidade de João que ele teve acesso a todas essas informações e as próprias profecias. Então, ele nos traz a orientação do alto e ele deixa registrada essa orientação para toda a posteridade, através do quê? De uma carta. Então, o livro Apocalipse, ele é uma carta, do começo ao final. Uma carta em que ele vai descrevendo passo a passo todas as visões que ele teve em vários momentos em que ele entrou em êxtase, para ser arrebatado espiritualmente e poder nos trazer essa revelação profética. Então, nós sabemos que João, ele foi o apóstolo de Jesus, discípulo e apóstolo de Jesus, o mais novinho, entre todos, o que não morreu martirizado, como nós já estudamos, e que foi exilado na ilha de Patmos. Então, João, ele tinha, como todos os outros apóstolos, depois da noite de Pentecostes, ele também teve a sua mediunidade aflorada, e ele, como médium, ele era clarividente, ou seja, ele tinha percepção da vidência, de olhos abertos, também. Ele tinha a mediunidade da profecia, ele era um profeta, e ele era possuidor de várias formas de mediunidade em alto grau, de maneira muito desenvolvida, mesmo porque João era um espírito de alta envergadura que veio com essa tarefa, com essa missão de, além de acompanhar Jesus na sua tarefa aqui, na sua missão aqui na Terra, entre nós, e de dar continuidade ao Evangelho do Mestre, também trazer essa revelação, esse Apocalipse. Não foi à toa que João não morreu de maneira martirizada, foi porque havia um planejamento da espiritualidade para que essas informações chegassem até nós e através dessas informações trazidas em forma de alerta, trazidas em forma de profecia, nós pudéssemos aprender e nos preparar para este momento em que nós estamos vivendo agora.
que é o momento da transição planetária. Então, para que essa informação nos chegasse, a espiritualidade agiu de forma a que João fosse preservado e pudesse, então, trazer, através da sua mediunidade, esse livro. Ele também era iniciado no conhecimento da época. Então, João, ele tinha conhecimento da cultura grega, da cultura helênica, e ele também tinha o conhecimento da lei ritualística judaica, ou seja, ele conhecia muito bem o judaísmo e ele conhecia também a cultura grega, e ele uniu todo esse cabedal de conhecimento e de simbologias, de alegorias que compunham essa cultura helênica e essa cultura judaica para conseguir trazer para a escrita, para a nossa realidade, aquilo que ele vivenciou em espírito, que isso não é fácil. E ele foi o autor de um dos evangelhos canônicos, o 4º evangelho canônico, nós já vimos isso, e ele trouxe a versão do evangelho de João, a gente vai ver que ela é até chamada de versão gnóstica, ou versão sapiencial. Por quê? Porque ela tem um caráter espiritual místico. João colocou Jesus fundamentado nessa característica mística, né? Essa característica espiritual. Então, dos 4 evangelhos, o mais espiritual no seu conteúdo, na sua forma de colocar os acontecimentos, é o de João. E João, como autor do 4º evangelho, ele nos trouxe também o último livro do Novo Testamento, é o livro que encerra a Bíblia, desde o Antigo Testamento, que começa com a Gênese, até o Apocalipse se encerra a Bíblia. Então, ele nos trouxe o livro Apocalipse, além do seu evangelho, e nos trouxe todas essas informações. Como isso se deu? João entrou por muitas vezes no livro Francisco de Assis de Miramês, escrito pelo médium João Nunes Maia. Nós encontramos lá no começo, né, quando ele narra a parte em que Francisco teria sido João, ele narra essa trajetória e ele coloca também toda essa passagem de João em meio, quando ele estava na ilha de Patmos, nesse exílio, e como ele entrava por várias vezes em êxtase espiritual. Inclusive, nesses seus desdobramentos espirituais, esse êxtase era tão intenso que o seu corpo físico chegava a levitar, porque ele estava emancipado espiritualmente, seu espírito estava desdobrado, né, entre aspas, estava emancipado, e ele ia a locais muito acima da nossa esfera física, entrava em contato com espíritos de uma envergadura muito alta, de esferas espirituais muito altas, e ele vivenciava coisas muito fortes dentro de tudo isso que lhe foi mostrado. Então, ele muitas vezes entrava nesse êxtase e acabava levitando também fisicamente, o seu corpo físico, que é uma das características do êxtase espiritual, a levitação, tá? Bom, aí nós já vimos que isso aconteceu na ilha de Patmos, onde ele estava exilado, permaneceu exilado por alguns anos e depois ele foi para a cidade de Éfeso, que era próxima à ilha de Patmos, e por lá ele acabou ficando até que desencarnou. Nessa condição de êxtase espiritual, João entrou em contato com Jesus. E Jesus lhe trouxe, lhe pediu, né, e lhe trouxe todas essas informações que vieram compor o livro, o Apocalipse, trazendo a história do mundo, trazendo desde aquele momento, desde aquela época, a trajetória da história do mundo, da história da humanidade, muitas vezes colocando Jesus como aquele que foi, que é e que sempre será, e fazendo referência à anterioridade de Jesus ao nosso planeta, a sua participação na cocriação do nosso planeta,
e aquele como que é, quer dizer, aquele que continua sendo nosso governador planetário, que sempre será, porque estará sempre acompanhando a evolução da nossa humanidade. Então ele nos traz essas informações a pedido de Jesus, que vão se referir a essa história do mundo até esse período da transição planetária pelo qual nós todos estamos passando. Só que ele se utiliza para narrar tudo isso de muitas alegorias e de muitas simbologias. E essas alegorias e simbologias estão ligadas a essa cultura grega e judaica, ao conhecimento que ele tinha, a cultura que compunha o seu conhecimento daquela época. Para nós entendermos, é mais ou menos assim. Atualmente, nós aqui no Brasil, quando vamos contar um determinado fato, nós utilizamos das expressões, das imagens mentais, dos exemplos, né, das citações que fazem parte do contexto da nossa cultura brasileira. Se um chinês for contar a mesma coisa, o mesmo fato, ele vai usar as imagens culturais, mentais, os termos, o seu conteúdo, a sua contextualização cultural para expressar aquilo que ele quer dizer. Então, é o que embasa a nossa forma de contar as coisas. É o nosso conteúdo íntimo misturado ao conteúdo que integra a nossa sociedade no nosso entorno. Então foi assim que João acabou também se expressando na hora em que ele escreveu o livro, registrou os acontecimentos, porque a gente não pode esquecer que ele tinha o êxtase, vivenciava tudo aquilo e depois que passava é que ele ia anotar as suas vivências. Então foi assim que ele conseguiu exprimir aquilo que ele tinha vivenciado espiritualmente. O livro Apocalipse, que eu já falei que é o último, tem 22 capítulos e é muito interessante porque quando a gente vai lendo e acompanhando e fazendo esse paralelo com a doutrina espírita, com as informações que já nos chegaram através dos grandes médiuns da humanidade, e as informações históricas e a contextualização social, nós vamos observar, e religiosa, nós vamos observando que tem assim, como é que há 2000 anos praticamente João já tinha já teve a possibilidade de prever o andamento de tudo isso. E aí a gente lembra um pouquinho de quando nós estudamos as predições do Evangelho lá atrás, no livro A Gênese, e nós falamos que apenas espíritos que têm uma envergadura moral muito grande é que conseguem se projetar e ter essa previsão, essa visão antecipada do futuro numa escala de tempo bem larga, que é o caso de João, que recebia essas informações diretamente de Jesus e dos espíritos que estavam amando, né, sob o comando de Jesus, acompanhando essa revelação. Bom, como eu já falei, o Apocalipse de João foi escrito por João Evangelista, né, enquanto ele estava na ilha de Patmos, né, que fica na Ásia, e onde em desdobramento, ou seja, em estado de êxtase espiritual, ele viu as projeções dos acontecimentos futuros e transcreveu na linguagem da época. Se vocês observarem essa flechinha amarela que apareceu aí, vocês vão ver que antes de João já havia outros livros apocalípticos. João não foi o primeiro a escrever um Apocalipse, só que o Apocalipse de João ele veio de uma maneira a acrescentar determinados fatos e ele veio sob a condução direta de Jesus. Então ele veio fazer uma complementação, um fechamento desse pensamento. Então nós já tivemos o Apocalipse nos livros de Enoque, de Esdras, de Baruque, do profeta Elias, Daniel, do próprio Moisés, e agora nós temos aí o Apocalipse de João. Esse Apocalipse de João, ele tem 3 partes distintas. Nós vamos conversar um pouquinho agora sobre isso nos próximos slides. A primeira parte
é quando ele nos traz as instruções que foram dirigidas para as igrejas que foram fundadas pelos apóstolos, algumas por Paulo e outras que foram sendo fundadas também no decorrer da evangelização dos povos, dentro dessa época em que João ainda estava vivo. Na segunda parte, ele narra as provações pelas quais a humanidade passaria até os dias de hoje. Aí está até o século XX, mas na realidade é até esse período de transição planetária, de regeneração realmente ter passado e nós estarmos vivenciando a regeneração de maneira mais completa, mais sólida. E a terceira parte vem nos trazer esse período final, né, dos acontecimentos que ficaram conhecidos, foram chamados de julgamento final. Quer dizer, a nossa época atual, em que nós estamos passando pela separação do joio e do trigo, em que nós estamos passando pelo momento de maturidade espiritual da Terra, em que nós estamos de posse dos conhecimentos e verdades espirituais por meio da doutrina espírita e que nós temos condições de compreender por meio dessa leitura dos conhecimentos e verdades espirituais o que está acontecendo, qual é o processo que está sendo desenvolvido e qual o objetivo do decorrer dessa carruagem em que todos nós estamos dentro, montados, né, nos cavalos e dentro da carruagem, correndo e tentando encontrar a direção correta. Bom, então nesse livro, João apresenta, nesse livro, né, o Apocalipse, ele também nos traz revelações de esperança. O livro não é uma revelação de desastres, de fim do mundo, mesmo porque o fim do mundo não vai acontecer. O mundo não vai acabar. O mundo está em evolução, em um processo que faz parte da evolução desde sempre, de todos os planetas, todos os mundos criados por Deus, dentro da trajetória evolutiva, da lei do progresso, nos quais, conforme a humanidade vai avançando, o progresso se faz também na matéria, no sentido de aperfeiçoamento da matéria, de rarificação, de sutilização dessa matéria, e a humanidade ela vai se conduzindo para novas formas de vida, novas formas de vivenciar a matéria, melhor dizendo. Então é um processo natural e nós nos encontramos dentro dessa trajetória. E nós encontramos a esperança ao sabermos que nada vai acabar, nada será destruído, nós já vencemos a morte, sabendo que a morte na verdade é continuação da vida, através daquilo que Jesus nos trouxe, do seu próprio ressurgimento em espírito após a sua morte na cruz, da revelação trazida através do Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Então nós já vencemos a morte, nós sabemos que a vida é uma continuidade. E é constante, é infinita. E agora nós também compreendemos que a Terra também segue em frente. O que acontece é um período de renovação. Então, essas revelações são sim de esperança, porque o futuro da humanidade é um futuro melhor. O futuro da humanidade é um futuro de paz. É um futuro em que os espíritos tornar-se-ão melhores e bons. Então, tudo isso é um processo que está longamente, como dizia o Lulu Santos, né? A humanidade caminha a passo de formiga e sem vontade, não é isso? É bem isso. A gente vai devagar e longamente caminhando, mas esse processo está em desenvolvimento e nós vamos chegar lá. Então, João apresenta nesse seu livro 3 conteúdos básicos. Eu já falei lá atrás, né? Como que ele divide. E aí ele passa nesse primeiro momento em que ele fala sobre as igrejas, mandaria as cartas às igrejas, ele fala sobre o protesto contra as injustiças sociais. Num segundo momento ele fala sobre o sofrimento que aguarda os perseguidores.
Então ele mostra dentro de todo aquele quadro de desenvolvimento, do sofrimento, das provações que aguardam o planeta Terra, ele mostra que esse sofrimento ele é mais intenso em relação aos perseguidores e não aos eleitos. E a gente vai entender isso mais para frente. Ele fala também sobre a vitória do bem, manifestada no amor do Cristo pela humanidade, que é esse período em que o evangelho que foi semeado a sangue, suor e lágrimas vai se desenvolvendo, mesmo que por caminhos tortuosos, até chegar a florescer. E agora, a partir deste momento de amadurecimento espiritual e moral da terra, chegar a dar os frutos benditos que Jesus veio semear e que agora ele vai poder, aos pouquinhos, ir colhendo entre os corações dos homens. Agora, por que das alegorias que João usou? Lembram que eu falei lá atrás que João usou da cultura helênica e da cultura judaica para se expressar suas visões, expressar tudo aquilo que ele vivenciou em êxtase espiritual? Então eu vou ler esse trechinho e vou explicar para vocês. Então diz assim: recomenda-lhe o Senhor que entregue os seus conhecimentos ao planeta como advertência a todas as nações e a todos os povos da terra, e o velho apóstolo de Patmos transmite aos seus discípulos as advertências extraordinárias do Apocalipse. Todos os fatos posteriores à existência de João estão ali previstos. É verdade que frequentemente a descrição apostólica penetra o terreno mais obscuro. Vê-se que a sua expressão humana não pôde copiar fielmente a expressão divina das suas visões de palpitante interesse para a história da humanidade. As guerras, as nações futuras, os tormentos porvindouros, o comercialismo, as lutas ideológicas da civilização ocidental estão ali pormenorizadamente entrevistos. E a figura mais dolorosa ali relacionada, que ainda hoje se oferece à visão do mundo moderno, é bem aquela da Igreja Transviada de Roma, simbolizada na besta vestida de púrpura e embriagada com o sangue dos santos. Então, a gente vê aqui, em meio a esse trecho, tem alguns apontamentos importantes que depois também nós vamos trabalhar mais profundamente, mas nós vemos que João não conseguiu copiar fielmente a expressão divina daquilo que ele tinha visualizado, vivenciado, para exprimir-se humanamente. Por isso, o uso das alegorias. Como é que você coloca em palavras vivências de algo que você não está, que é muito maior do que aquilo que nós estamos acostumados a entender? Então, é como se fosse uma fórmula. O livro Apocalipse ele apresenta como se fossem fórmulas. Então, ele é cheio de significados, de números, de referências que dentro da cabala judaica nós encontramos o porquê daquele número, o porquê daquele objeto, o porquê daquela referência, dentro da cultura helênica também. Então, ele usou as ferramentas que ele tinha em mãos para conseguir transmitir um pouquinho, não na sua integridade, de tudo aquilo que lhe foi passado espiritualmente. Isso é muito comum. O médium muitas vezes recebe uma comunicação, mas essa comunicação vem do espírito e passa pelo filtro do médium, que vai absorver aquilo que está dentro da sua capacidade. Tanto que dois médiuns podem trazer a mesma mensagem do mesmo espírito, e as mensagens elas terão maneiras diferentes de virem, de serem transmitidas, mas o conteúdo, a essência trazida por ambos, se forem médiuns equilibrados, disciplinados, de boa sintonia espiritual, será o mesmo. Essa essência, esse conteúdo serão os mesmos. Então, a gente vê esse envolvimento do próprio João na maneira de se expressar dentro daquilo que lhe foi mostrado espiritualmente. Falamos também sobre a questão da igreja de Roma, na figura da besta, E por quê? Porque nós sabemos que dentro do período de desenvolvimento da essência do cristianismo deixado por Jesus, num determinado momento,
essa essência foi se perdendo e em determinado ponto da história foi tomada a doutrina de Jesus foi tomada pelo homem por meio do domínio romano e foi moldada pelo homem, perdendo essa essência. Então, acabou rompendo aquilo que Jesus tinha trazido, rompendo, modificando, sob as vistas dos interesses mundanos, para que durante um determinado período, que nós vamos chamar de 1260 anos, que é o período de tempo em que isso vigorou, pudesse haver esse domínio, pudesse haver essa manipulação do homem sobre a mensagem de Jesus. Então, por isso que faz referência. Aí, aqui nesse trecho, está escrito assim, identifica a besta, falando do João, né, do Apocalipse, do texto do Apocalipse, identifica a besta como sendo papado. E o número que a gente encontra no Apocalipse quando fala sobre a besta, o número 666, como sendo o sumo pontífice da Igreja Romana, ou seja, aquele a quem se destinam os títulos. Aí nós temos escrito, né, e os seus significados, que são Vigário Geral de Deus na Terra, Vigário do Filho de Deus e Príncipe do Clero. Então, se nós pegarmos os algarismos romanos dessas palavras, desses títulos papais, porque são títulos dados ao Papa da Igreja, nós vamos encontrar no final, se nós fizermos a soma, a mesma equação, ou seja, sempre vai dar esse número 666. Então, é uma simbologia que foi trabalhada e que fez essa associação. Tá? Isso em forma de associação mais diretiva, mais direta, porque se a gente for analisar nessa questão mais ampla que eu falei, a besta não representou só o Papa, ou os papas, né, no geral, o papado, mas representou também esse distanciamento e esse combate, essa luta íntima e da humanidade com Deus, em aceitar as leis divinas, em vivenciar essas leis, em submeter-se a elas, em trabalhar-se a própria humildade, em reconhecer-se Deus acima de tudo. Então, é aquilo, né? A gente vai ver na questão pontual, mas nós também vamos analisar na questão íntima e global de cada colocação. Para nós entrarmos num contato mais direto com o que nos diz o Apocalipse, eu vou colocar para vocês um vídeo que ele é uma animação e ele mostra essa primeira parte do Apocalipse para a gente entrar em contato com o que fala diretamente. Então, ele é uma transcrição desse primeiro momento do livro e ele nos mostra essa animação que eu achei muito legal para a gente poder continuar conversando. E aí já fica desde já o meu convite para quem tiver assim tempo e com calma, com paciência, numa leitura boa mesmo, não uma leitura corrida e superficial, pegar o texto do Apocalipse e fazer a leitura para ir encontrando, eu acho fascinante, para ir encontrando todos esses pontos que a gente vai trabalhar. Vamos assistir ao vídeo? Então vamos lá. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes,
Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as coisas que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo, semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono,
adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. E nós vemos nesse vídeo, nessa animação, que eu acho muito interessante porque ela dá uma dimensão da realidade espiritual que João teve, a qual o João teve acesso. Nós vemos dentro dessa animação essa colocação de que Jesus foi o primeiro e será o último. Em que sentido é colocado que Jesus foi o primeiro e será o último? Porque ele foi o primeiro, porque ele foi o responsável pela nossa criação. Não é que ele nos criou, né? Porque o único que é capaz de criar é Deus. Nós já vimos a Trindade Universal, os 3 elementos gerais do universo, que estão lá no Livro dos Espíritos. Deus, Criador, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas,
espírito e matéria. Então, os espíritos são criação de Deus, mas os espíritos em evolução, em estado de pureza espiritual, que já atingiram a perfectibilidade, eles passam a trabalhar, a co-criar junto a Deus. Então, eles não criam os espíritos, mas eles manipulam, eles têm a capacidade de manipular, de conduzir a formação por meio do fluido cósmico universal, ou matéria primitiva, a matéria cósmica universal, que é o terceiro elemento geral do universo, para dar formas e criar os mundos, as diversas moradas da casa do Pai, e também o desenvolvimento da vida orgânica inerente a essa matéria, para que haja a relação do espírito junto a essas moradas na fase, no estágio e no nível de condensação dessa matéria que estejam de acordo com a evolução desses espíritos. Então, Jesus, ele é o primeiro porque ele foi o responsável, co-criador do nosso planeta, o organizador da vida do nosso planeta, da vida orgânica dentro da matéria, e foi aquele que impulsionou o desenvolvimento do princípio inteligente dentro do nosso planeta. Isso nós já estudamos, né, através dos reinos da natureza, e ao mesmo tempo foi o que conduziu e recebeu aqueles que vieram exilados de Capela, que vieram remanejados de outro sistema para o nosso planeta, para trazerem nesse remanejamento a sua experiência, a evolução para dentro do nosso planeta. Então, por aí nós já vemos que esse processo de remanejamento, dependendo do período em que o orbe, o mundo se encontre dentro da sua trajetória evolutiva, ele é natural. Ele ocorre sempre, de tempos em tempos ele vai ocorrendo, e não só com o planeta Terra, como com todos os outros mundos criados por Deus. Por quê? Porque a lei do progresso é única e universal. E também diz que ele é o último. Por quê? Porque Jesus é o responsável pela evolução da humanidade. Então, ele vai nos acompanhando, ele está como responsável pela condução da nossa evolução, do nosso progresso, do nosso aperfeiçoamento moral. E como dizem, né, o comandante, o capitão é o último que abandona o barco ou o navio, Jesus também estará sempre junto a nós. E dando continuidade, então, nós, quando estudamos o Apocalipse, nós percebemos que nós estamos vivenciando a hora apocalíptica. Essa hora apocalíptica, ela tem diversos significados. Refere-se à hora dos acontecimentos dessa fase, essa terceira etapa que tem no livro do Apocalipse, que se refere ao final dos tempos e aos sinais dos tempos também, e que a gente encontra lá no livro A Gênese, na última parte, quando nós falamos sobre as predições do Evangelho. Se nós pegarmos lá, tem a descrição de tudo aquilo que no Apocalipse também consta, de uma maneira mais explicativa, mais aprofundada, no sentido de já alicerçada não, mas esclarecida dentro dos conceitos espirituais, o que no livro Apocalipse a gente tem que buscar, fazer esse link, essa conexão. Então, a hora apocalíptica, ela se refere à vivência dessa terceira parte, né, do Apocalipse, que é o que nós estamos vivenciando agora. E o termo hora dentro do Apocalipse tem referência a ano. Uma hora apocalíptica é um ano de vivência, né? E numa escala maior, a gente vai ver que é um tempo ainda maior. Existe também uma referência a 1000 anos. Então, dentro de tudo isso, há uma simbologia muito grande. Nós vamos depois assistir, eu vou propor a vocês, indicar para vocês uma palestra do Haroldo, em que ele faz essa leitura mais ampla, no sentido da divisão da semana apocalíptica, das chavuas, como ele diz, tudo dentro da Cabala, dentro do estudo dessa simbologia no judaísmo também, né? E aí nós vamos entender também essa dimensão cósmica
do Apocalipse, da evolução através das eras e dos tempos de todos os processos da humanidade, desde sua criação e do surgimento do homem na Terra até os tempos atuais. Então, há essa conexão, há essa ligação, essa referência que é mais cósmica, que é mais ampla, e há essa referência mais pontual que nós estamos fazendo no estudo agora. Nós vamos unir os dois, esse com o que é trazido por ele, para a gente compreender amplamente o que o Apocalipse nos traz. Conforme nos diz Emmanuel no livro Há 2000 anos, e nós encontramos referências apocalípticas, né, a esse período de transição planetária em várias obras de Emmanuel, nós encontramos assim: exausto de receber os fluidos venenosos da ignomínia e da iniquidade de seus habitantes, o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens, rasgando as entranhas em dolorosos cataclismos. E quando as instituições terrestres reajustarem a sua vida na fraternidade e no bem, na paz e na justiça, depois da seleção natural dos espíritos e dentro das convulsões renovadas da vida planetária, organizaremos para o mundo um novo ciclo evolutivo, consolidando com as divinas verdades do Consolador os progressos definitivos do homem espiritual. Então, aí nós encontramos na obra de Emmanuel esse período em que o planeta Terra, junto à sua humanidade, sofre pela lei de ação e reação das escolhas do ser humano, e esse período de transição onde há essa seleção natural dos espíritos que estão sendo, né, o joio e o trigo, ou seja, aqueles espíritos que não estão em condições de acompanhar o planeta Terra na sua fase de regeneração e que vão ser alocados em outros mundos que estejam em consonância com a sua condição moral e espiritual. E também esses espíritos que vão permanecer, porque estão já se promovendo em si essa transformação moral e esse desejo de seguir, de vivenciar o Evangelho de Jesus, também passarão por um novo ciclo evolutivo, onde muitas mudanças ocorrerão, onde haverá um reajustamento da vida orgânica e também espiritual. Então é um processo, essa hora apocalíptica ela é um processo pelo qual nós estamos passando. Para que a gente possa dar continuidade ao Apocalipse, nós vamos ver que entre os capítulos 1 e 3 há uma introdução, como nós já falamos, nós vimos no videozinho toda essa descrição da trajetória de João entrando em contato com Jesus, né? Então descreve o encontro com Jesus e com os anciãos, que nós podemos colocar dentro dessa visão como sendo os espíritos que estão sob o comando de Jesus na condução da evolução do nosso planeta Terra, e em seguida a apresentação das cartas às 7 igrejas da Ásia. Então nós temos aí nessa imagem as 7 igrejas, a de Éfeso, a de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, que aí também pode ser dito Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Nós temos no cantinho o que seria a imagem de uma dessas cartas, do que sobrou delas, e nós vamos ver então que dentro do conteúdo dessas 7 cartas que seriam direcionadas a pedido de Jesus às igrejas na Terra, nós vamos ver que existe também toda uma significação aí, né? Nessa imagem nós temos onde que cada uma dessas igrejas eram localizadas na Ásia, e nós vamos ver que Jesus faz referência, quando fala das 7 igrejas, ele fala das 7 estrelas. Vocês lembram a imagem das 7 estrelas que tinha numa mão de Jesus e da espada que saía de 2 gumes, da espada de fogo? Então, essas 7 estrelas faziam referência aos anjos, quer dizer, ao significado da espiritualização que a semeadura do Evangelho estava trazendo à Terra.
Então, os candeeiros, as estrelas fazem de relação a isso, aos anjos e às igrejas, ou seja, o que são os anjos, o que são as igrejas? A ligação das equipes espirituais superiores aos corações encarnados que estavam entrelaçados com o cultivo, com a semeadura, com o cultivo e com a disseminação do evangelho trazido por Jesus aqui para a Terra. Então, a gente vê a ação da espiritualidade junto ao homem encarnado. Então, para fazer essa simbologia, foram usadas as igrejas, que eram o que havia de material naquela época referente à ligação com o Cristo. Tá? Então, nós vamos ver aí que a primeira carta seria a igreja de Éfeso. Essa carta, ela tem um conteúdo em que, estudando, nós vamos percebendo, esse conteúdo é pontual dentro do que estava acontecendo naquela comunidade e também é um conteúdo mais cósmico, no sentido do desenvolvimento da história da humanidade dentro da semeadura do evangelho. Isso acontece em todas as cartas. Então, nós vamos entrar no contexto dessa semeadura, do desenvolvimento dessa semeadura, e não do que estava acontecendo em cada comunidade, que isso para nós não faz diferença. Então, relativa a Éfeso, dentro dessa realidade em que eles se encontravam, o primeiro, nós percebemos a relação com o primeiro momento espiritual da jornada cristã, ou seja, aquele momento em que havia a essência pura do evangelho de Jesus. Jesus veio à Terra, viveu entre nós, viveu o evangelho, foi o evangelho vivo, e após a sua ida ao mundo espiritual, seu retorno ao mundo espiritual, ele deixa na condução de tudo isso os seus apóstolos, que num primeiro momento, na sua empolgação, no seu fervor, na sua fé, se entregam por completo a essa mensagem, tentando manter a essência pura do Evangelho de Jesus. Na carta referente a Esmirna, ou Esmirna, tanto faz como se escreve, aí já vem a referência a esse momento histórico em que a aparência substitui a essência divina. Então, pontualmente, havia um certo culto mais exterior do que realmente aquilo que a igreja teria que ter como objetivo íntimo do homem, dentro dessa realidade de Esmirna, e a gente vê que é o período em que a aparência passa a substituir a essência divina. Por quê? Porque é aquele momento em que os primeiros cristãos, que foram os mais fervorosos, começaram que foram já sacrificados, que passaram por todas essas tribulações, aqueles que tentaram amenizar essa situação de perseguição, apaziguar, vamos dizer assim, dentro do contexto social e religioso da época, começaram a dar abertura para que os interesses da terra começassem a substituir a essência do evangelho do mestre. Então, aquela associação entre o judaísmo e a igreja, aquele momento em que algumas culturas pagãs começam também a incutir fazer um sincretismo, dentro da doutrina de Jesus. Então, faz referência a esse período. A carta a Pérgamo diz referência à igreja que se casou com o mundo, ou seja, aí nesse momento da humanidade, também era uma realidade, um alerta à igreja de Pérgamo. Se a gente pegar dentro dessa história que nós estamos falando, é o momento em que a igreja se casou com o mundo, quer dizer, é o momento em que a igreja romana, instituída por Roma, tomou para si, obviamente, romano instituído por Roma, tomou para si a religião cristã, o cristianismo, e então transformou essa essência que já tinha sofrido com a aparência numa doutrina humana. E aí veio o papado. Nós também temos na carta à igreja de Tiatira o convite ao sacrifício de conversão.
Por quê? Porque é aí que se dá o início das trevas, quer dizer, o evangelho veio, foi semeado, houve uma luta para que ele se estabelecesse, depois foi havendo a mudança pela aparência, pela doutrina que se tornou mais humana do que ligada a Jesus, e esse sacrifício de contrição é o resultado daquilo que adviria por essa interferência humana segundo os seus interesses. Então, é o início das trevas, ou seja, é o início de toda essa trajetória que nós conhecemos, em que Deus se transformou em motivo de guerras, de desavenças, de conflitos, de posses e assim por diante. Quando entra na carta de Sardes, nós vemos o período de trevas espirituais, aquele momento todo, esses 1260 anos que vão desde do século VI até de 538 até o momento em que vieram no século XVI o movimento de reforma, e todos os reformadores, Martinho Lutero, o Calvino, a Teresa d'Ávila, Jean Hus e assim por diante, e que fizeram um trabalho para tentar modificar algumas coisas dentro do que a igreja havia instituído como um começo de mudança, tá? Mas foi um período de muitas trevas, nós já estudamos bem toda essa trajetória que surgiu e mais para frente nós vamos falar novamente. A carta a Filadélfia também narra, faz referência a esses processos das trevas espirituais e dos reformadores e fala do movimento de reforma protestante, e todas as crises religiosas que advieram daí. E aí aquele período do rompimento que a gente sempre fala, da época das trevas, da idade das trevas, do obscurantismo, do rompimento do povo com Deus, no sentido da religião opressora, e o seu direcionamento ao cientificismo, ou seja, aquele período em que apenas a razão e apenas a matéria tinham realmente interesse. Até que então vem o despertar da humanidade, que está impresso na carta à igreja de Laodiceia, que faz referência ao surgimento dos trabalhadores da última hora, que são aqueles que chegam junto à consoladora doutrina espírita, trazendo o despertar espiritual, da verdade espiritual e o processo de reforma íntima. Então surge no momento do iluminismo, surge então a doutrina espírita, que vem fazer o religare, trazer a religião para o sentido pro seu sentido amplo de religare e conectar novamente o homem com Deus, e não rompendo essa cisão e fazendo com que a religião, no sentido desse religare, no sentido do íntimo, da espiritualização do homem, se unisse à ciência, à razão, e pudessem constituir uma filosofia de vida, uma filosofia no sentido de um conjunto de princípios, de valores, de diretrizes e de alicerces que pudessem realmente fazer com que o ser humano se reconduzisse na sua intimidade, na sua relação com Deus, nosso Pai. Muito bem, nós também vimos no nosso vídeo a presença de vários anciãos, ou anciões, ou anciãs, tanto faz, o plural, os três plurais estão certos para essa palavra. Então nós vimos a presença de 24 anciões dentro desse governo sideral, dentro dessa reunião que aconteceu no mundo espiritual, que foi visualizada por João. E eles tinham coroas de ouro que eles depositavam aos pés de Jesus. O que representa isso? Nós vamos lembrar também dos nossos estudos e nós vamos ver que nós sabemos que Jesus é o governador do nosso orbe terrestre, Então nós vamos lembrar que lá atrás houve uma primeira reunião
quando já estava tudo preparado para que houvesse o desenvolvimento da vida orgânica no planeta e o desenvolvimento dos corpos para os seres humanos, para que os espíritos humanos pudessem vir e nascer e vivenciar suas experiências evolutivas aqui na Terra. Então, Jesus junta todas essas entidades espirituais elevadas, né? Se reuniu, ele junto a todos eles, e houve essa reunião sideral para que houvesse a programação do desenvolvimento da vida na Terra. Nós vimos também que uma segunda reunião aconteceu, mais ou menos há 1000 anos antes da vinda de Jesus à Terra, e todo um período de preparação se deu para que Jesus pudesse encarnar entre nós. Também foi uma reunião sideral unindo esses espíritos, essas consciências siderais, responsáveis pelo sistema solar, responsáveis pela evolução dos orbes e do nosso planeta, que também vieram para fazer todo o planejamento dessa encarnação de Jesus entre nós. E uma terceira reunião a que faz referência também Chico Xavier, através de Emmanuel, que se deu quando o homem chegou à Lua, que foi a reunião em que foi decidido pelo Conselho Sideral que o planeta Terra teria um período de 50 anos para poder se preparar para essa transição planetária antes da separação do joio e do trigo. E nós vamos ver num determinado momento do estudo do Apocalipse que houve a abertura, um silêncio de meia hora antes da abertura do 7º selo, e esse silêncio de meia hora faz referência a esses 50 anos que foram dados de moratória, como é dito, né, por aqueles que trabalham as questões dessa reunião, para que o planeta Terra pudesse passar de uma maneira mais suave do que através de uma terceira guerra mundial, por exemplo, por esse processo evolutivo. Muito bem. Nós vamos dizer então que na sequência nós vemos que que João relata a visão do trono da majestade divina, que diz que somente o Cordeiro é digno de abrir o livro dos 7 selos, ou seja, o mestre, o governador do planeta. Fala que a besta, ele cita, né, dentro do livro do Apocalipse, 2 bestas, a besta que subiu do mar e a besta que veio da terra ou do abismo. Ele discorre sobre a queda da Babilônia, que é uma referência que há no Antigo Testamento, então é uma visão, uma simbologia que ele usa em relação a isso, enumerando a visão da grande prostituta sentada sobre a besta, as lamentações sobre a terra, a alegria e triunfo dos céus e as vitórias de Cristo sobre a besta e o falso profeta. A gente vai vendo então que dentro de tudo isso tem aquelas 3 fases que nós comentamos. Ele vaticina nesse livro, ou seja, ele prediz sobre o juízo final, enaltecendo os novos céus, a nova terra e a nova Jerusalém. Isso também está lá no livro A Gênese, nas predições do Evangelho. E por fim ele traz algumas admoestações e conclui com as promessas finais, que são a esperança e as consolações. Tá? No prólogo, João faz a abertura do seu livro e apresenta esse livro como sendo uma revelação de Jesus sobre as coisas que devem acontecer, não que precisam acontecer. Na primeira parte, que compõe os capítulos de 1 a 3, ele vai revelar essa ação pastoral para com os cristãos da época. Por isso que a gente viu lá a relação pontual, né, com as mensagens trazidas para as igrejas, e depois falar sobre o sofrimento daqueles que foram perseguidos em nome do Cristo. Aí ele não se refere pontualmente apenas aqueles que eram os primeiros cristãos. Ele se refere a todos os tempos. Se nós pegarmos a janela da humanidade, nós vamos ver quantos que, em nome do Evangelho, né, e em nome das verdades espirituais trazidas no Evangelho, no decorrer dos anos, não foram massacrados.
A própria doutrina espírita, até pouco tempo atrás, sofria uma opressão muito grande, uma discriminação muito grande. Até hoje em dia ainda existem aqueles que olham torto para quando se fala, eu sou espírita. Então, nós vemos o Alto de Barcelona, onde foram queimadas as obras que Kardec enviou para a Espanha, e vários atos desse tipo que foram parte da trajetória, né? E que estão expressos dentro do livro Apocalipse. Os hereges que foram queimados, as cruzadas, a Inquisição e tantas coisas que aconteceram. Então, nessa segunda parte, que vão dos capítulos 4 a 21, porque o último é o 22 e traz as consolações, essa parte representa a essência da obra, ou seja, tem um caráter profético e escatológico. Escatológico é da previsão sobre o futuro do mundo, e é dividido em duas partes, tem duas visões. A primeira visão diz respeito ao que vai acontecer com o destino do mundo, e a segunda informa sobre o futuro da igreja. E no epílogo, como eu tinha falado, tem essa recomendação severa de abertura, né, dos nossos olhos, tem uma proibição para aqueles que lerem o livro, já à época, para que não alterem qualquer coisa que nele se acha escrito. Bom, também nós encontramos na leitura de Emmanuel a seguinte frase: até que a humanidade se haja avantajado suficientemente em perfeição pela inteligência e pela observância das leis divinas, as maiores perturbações ainda serão causadas pelos homens, mais do que pela natureza, isto é, serão antes morais e sociais do que físicas. Então, se a gente olhar, o que a gente percebe? Que as maiores dificuldades causadas pelos homens são causadas pelos homens por causa dessa questão moral, né? A natureza, ela apenas responde àquilo que lhe é apresentado, lhe é feito. Quando nós chegamos ao capítulo 4, porque nessa primeira parte nós já abordamos os 3 primeiros capítulos. Então, quando nós chegamos no capítulo 4, nós encontramos aquela referência aos 4 seres viventes que estavam ao redor do trono. Eles surgem à frente e ao redor do trono, né? Os 4. E aí nós vamos também lembrar que foi dito que eles tinham olhos ao redor e por dentro. Então, os 4 seres viventes, eles tinham olhos ao redor e por dentro. Isso significa que nós temos que realizar a evolução do planeta Terra se dá intimamente e no coletivo. E, ao mesmo tempo, a visão da espiritualidade para conosco se dá no coletivo, mas no íntimo de cada ser. Tá? E esses 4 seres viventes que estão aí representados na figura, que tinham 6 asas cada um, eles representam o seguinte: o primeiro animal, ele narra que era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um bezerro, o terceiro era o rosto como de homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. Os historiadores fazem a relação desses 4 seres viventes aos 4 evangelhos canônicos, né? Que na verdade foram os que foram aceitos pela igreja e, pelo sim, pelo não, foram aqueles que mantiveram no decorrer desse período das trevas e desse período em que a doutrina do mestre poderia ter se dissolvido totalmente, foram os que mantiveram a semente do evangelho, mesmo que modificada, mesmo que ainda escondida, né, deturpada, viva pelo decorrer dos séculos. Então, esses seres viventes, eles representam os evangelhos, que são os responsáveis pela manutenção da Boa Nova na Terra, dentro sempre da nossa condição espiritual e moral, né? Porque tudo que aconteceu foi por causa da nossa condição espiritual e moral, senão não teria sido dessa maneira. E representam o despertar espiritual. Então, a partir de agora, a partir da vinda da doutrina espírita, do Consolador e das informações da espiritualidade maior para conosco, esse despertar se faz de forma a ir buscar a essência
do Evangelho e retomar essa essência para a vivência da Boa Nova a partir de agora dentro da sua integridade espiritual. Então, quando a gente vê os 4 seres viventes, nós podemos dizer que o leão, ele representa o sentimento e a nobreza. O bezerro ou o novilho, ele representa o instinto, a força. O homem representa o intelecto, a sabedoria, e a águia representa a agilidade, o dinamismo, a evolução. Então, para que a Terra evolua, para que o ser evolua, ele precisa transformar os seus sentimentos, tornando-os nobres. Ele precisa transformar, usar o seu instinto como força para poder promover a sua evolução. Ele precisa utilizar o seu intelecto com a sabedoria espiritual. E ele precisa ter agilidade, dinamismo para seguir a lei do progresso, a lei de evolução. Então, são símbolos que vão representando características importantes do nosso processo evolutivo e da transição do nosso planeta. No capítulo 5, nós encontramos o livro selado. O livro selado é aquele que foi visualizado por João na mão do cordeiro, daquele que estava sentado ao trono e que perguntaram quem é que era digno de abrir o livro. Então João se desdobra no mundo espiritual e vê o livro selado, tinha 7 selos, o número 7 também dentro da Cabala tem um significado muito importante, porque o 3 é o número da perfeição e o 4 é o número do ser humano. Então o 3 com o 4 é a união de Deus com o homem. Tá? Então ele tinha 7 selos e ele era escrito por dentro e por fora, significando que os acontecimentos que estavam por vir descritos nesse livro faziam referência ao mundo material e ao mundo espiritual. E quem era digno de abrir o livro? Era a pergunta do anjo forte, que apareceu. E aí foi visto no trono um cordeiro imolado. Vocês lembram que ele estava chorando porque não havia ninguém que era digno de abrir esse livro? E aí vem um dos anciãos e toca nele e fala para ele não chorar, porque o leão da tribo de Judá havia vencido e tornado-se digno de abrir. Quando ele olha para o trono, ele vê quem? O cordeiro. Então, por que leão da tribo de Judá? Porque Jesus era descendente das tribos de Judá, dos filhos de Jacó. Tá? Então, é todo um patriarcado que vem por trás da Constituição judaica, da descendência judaica, aliás. E por que um cordeiro que parecia ter sido imolado, que parecia ter sido morto? Porque fazia referência a Jesus. Então, quem era ele? Era Jesus, que havia vindo à Terra, havia sido crucificado, mas que provou a vida espiritual como sendo a verdade, e ao qual todos os anciãos e seres viventes reverenciavam. Ou seja, o governador planetário responsável por todo o nosso processo evolutivo e sob o comando de quem todos nós estamos. E aí nós vemos que esse livro ele vai demonstrar na abertura dos selos as consequências do uso indevido das verdades espirituais. Então essas consequências que são trazidas ao final dos tempos. Aí surge, no decorrer dos capítulos, ele vai falando sobre a abertura desses selos. Começa a abertura desses 7 selos e surgem os 4 cavaleiros do Apocalipse. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, eles dizem respeito a significados muito importantes. O primeiro selo vem do primeiro selo, da abertura do primeiro selo, surge o cavaleiro branco. E esse cavaleiro branco, ele traz consigo o arco, a coroa e a vitória. Então, ele faz referência à pureza do momento, a pureza do evangelho trazido por Jesus, a sua magnitude espiritual, ao cristianismo primitivo, ou seja, ele simboliza esse cristianismo nascente, na sua pureza, e a autoridade moral que havia por parte dos primeiros cristãos,
que realmente tinham a entrega moral a tudo isso. E ele se refere ao período de implantação do evangelho dentro da terra, a semeadura e o desenvolvimento desse evangelho. Então, se vocês olharem, ele tem o arco que representa a luta, ele tem a coroa que representa um reinado, ou seja, representa a instituição do evangelho na terra, o processo dessa instituição e a vitória, porque por mais que o ser humano tentasse deturpar o evangelho, haveria um momento em que ele seria retomado na sua essência, que é agora em que nós estamos finalmente aprendendo os ensinamentos de Jesus. Ainda longe de sermos capazes de vivenciá-lo da maneira como deveríamos, mas já alertas e conscientes do que realmente é verdade e do que não é, No segundo selo, nós encontramos o Cavaleiro Vermelho. O Cavaleiro Vermelho, ele vem munido de uma espada. E aí a gente encontra o período de perseguição aos cristãos. Então, esse período de perseguição aos cristãos é quando os cristãos são sacrificados, os apóstolos, tudo aquilo que nós estudamos, e aí também ele faz referência ao período em que há atuação de espíritos trevosos, encarnados e desencarnados, aqui na Terra. Então, lembram que existiu uma cidade cruzada, onde espíritos permaneceram presos para que Jesus pudesse vir com uma pureza, uma limpeza atmosférica da Terra, que eles permaneceriam por 1000 anos e depois seriam libertados para reencarnarem? Então, esse cavalo vermelho representa esse processo de atuação desses espíritos trevosos que foram soltos e vieram encarnar ou agir do mundo espiritual, e que interferiram, de maneira direta no processo de opressão da religião, ou seja, a opressão religiosa sobre o povo e toda a sua deturpação. E foi um período que representou por muitas horas, ou seja, muitos anos, séculos, sangue, assassinato, guerra, a carestia, ou seja, tudo ficou muito mais caro, mais difícil, e tudo em decorrência dessa religião controladora. Eu vou parar esse nosso vídeo por aqui e dar sequência no próximo.